Acabou agora, Palmeiras 0, Porto 0, empate que deixa tudo empatado no grupo A. A gente teve já Inter Miami e Al Ahly, né? 0-0 também. E um resultado que talvez fosse bom para o Palmeiras, se a gente pensasse antes do início do campeonato, mas a verdade é que com o jogo de hoje a gente percebe que o empate foi bom para o Porto. O Palmeiras amassou o Porto o jogo inteiro. É, Quem me conhece sabe que eu sou bastante crítico ao trabalho do Abel, mas hoje não tenho o que falar. Realmente o Abel hoje foi nota 100, uma escalação absolutamente perfeita, ao meu ver. Gostaria de ter visto o Flaco junto com o Vitor Roque em algum momento do jogo, talvez até começando, talvez o Flaco no lugar do Maurício para botar pressão nos três zagueiros, mas a opção do Maurício era absolutamente justificável. As mexidas também foram absolutamente acertadas, ao meu ver. O Estevão, para mim, é o destaque negativo do jogo no Palmeiras. Errou quase todas as decisões, tirou um gol do Richard Rios, é, errou passes bobos, né, no último momento do jogo, errou, passou quando tinha que driblar. Realmente uma partida bastante abaixo do Estevão, que tem sido bastante criticado pela torcida, né, por não conseguir decidir em jogos grandes. Mas o fato é que o Palmeiras fez uma partida gigantesca contra o Porto, dominou o time português praticamente os 90 minutos. É verdade também que o time português teve chance, muito menos do que o Palmeiras, mas teve chances. O Everton fez uma grande partida, uma defesa absurda num chute cruzado e também uma boa defesa no chute do Samu. Mas o fato é que durante os 90 minutos o Palmeiras foi absolutamente superior. E se tivesse jogado assim contra Flamengo e Cruzeiro, com certeza estaria na ponta do Brasileirão. Uma partida de almanaque do Palmeiras, taticamente, posicionalmente, defensivamente, ofensivamente. O Abel, finalmente, pelo menos nessa partida, e eu espero que continue resolvendo essas questões, né? Mas nessa partida resolveu algumas questões que eu venho falando há bastante tempo. O povoamento do meio de campo ofensivo, hoje com Estevão e Maurício, conseguiu povoar ali a entrada da área adversária, o que fez com que o Palmeiras tivesse grandes jogadas por ali. E também melhorou muito bem o povoamento na entrada da área defensivamente, né? O Palmeiras não sofreu hoje praticamente ali na entrada da área, seja com rebotes, seja com jogadas trabalhadas pelo adversário. Realmente o Abel conseguiu resolver esses aspectos que eu venho há bastante tempo reclamando. E além disso, a gente teve uma marcação muito interessante, né? O Palmeiras que vinha tendo marcação individual e sofrendo muito, porque numa marcação totalmente individual é um drible que acaba com toda a estrutura do time. Hoje o Palmeiras fez uma marcação mista muito bem feita, marcou individualmente, marcou por posição e fez pressão alta, que surtiu bastante efeito. O Porto entregou umas duas, três bolas. Em 10 minutos o Palmeiras teve duas chances claras de gol. O Estevão perdeu uma, o Vitor Roque a outra, né? Fica mais uma reclamação aqui para os dois jovens do ataque. É absolutamente natural pela idade dos dois, mas precisava ter chutado mais ao gol de forma mais efetiva, mas também ter chutado de primeira, né? Tanto o Vitor Roque quanto o Estevão. Muitas vezes, assim como o Maurício também, tentavam sempre dar um toque a mais na bola para ajeitar, para bater, né? E a gente sabe que nesse tipo de jogo o Abril tem que bater. E infelizmente o Palmeiras sai com o zero no placar, né? E o ponto negativo desse empate, ao meu ver, é justamente a grande vitória do Paris Saint-Germain contra o Atlético de Madrid. Eu não acreditava que o Paris viria para esse jogo com força máxima. Claro que não veio porque ainda tinha o Dembélé, né? E mesmo assim dominou, parecia um jogo, parecia a Bayern e Auckland, né? Claro que eu estou exagerando, mas realmente o Atlético de Madrid não conseguiu fazer nada no jogo. É impressionante o domínio físico e técnico e tático também do Paris Saint-Germain contra o Atlético de Madrid. O Botafogo vai ter muita dificuldade para passar, vai ter que fazer um jogo grande contra o Atlético de Madrid, que apesar de ter perdido do Paris Saint-Germain, ainda assim é um time individualmente muito superior aos nossos, né? E o fato é que se o Palmeiras não passar em primeiro nesse grupo, ao meu ver, o Palmeiras está eliminado nas oitavas, porque enfrentar o Paris Saint-Germain não vai ser uma boa coisa para o nosso time. Bom, dito tudo isso, precisava falar um pouquinho da arbitragem, né? Realmente inacreditável, e não reclamo pelo Palmeiras, mas pelo jogo, porque o árbitro conseguiu atrapalhar o espetáculo, não atrapalhou Porto ou Palmeiras especificamente, atrapalhou os dois igualmente.
marcando faltinha, se posicionando mal durante o jogo, né, atrapalhando os jogadores tanto do Palmeiras quanto do Porto. É inacreditável a gente ter uma arbitragem desse nível num campeonato desse nível, né? E para falar um pouquinho sobre o Porto, né? O Porto jogou como vinha jogando, na verdade, o Palmeiras que acabou espelhando a formação do Porto, né? É verdade também que o Palmeiras vinha jogando nessa escalação, mas com uma mudança na hora de espelhar o Porto, colocou dois jogadores mais ao meio de campo e não tanto à ponta, né? Tanto o Estevão quanto o Maurício fechavam mais pelo meio, com o Facundo Torres a gente teria um pouco mais de jogadores na ponta. Então o Porto jogou nesse 3-4-2-1, né, ou um 3-4-3, mas a verdade é que é um 3-4-2-1, com dois meias à frente do atacante. E se mostrou um time individualmente interessante, taticamente também, mas fisicamente um time abaixo. É claro que estão em final de temporada, mas eu acho que tanto o Palmeiras quanto o Porto vão passar nesse grupo. A gente viu o primeiro jogo do Inter Miami com o Al Ahly, e realmente são times muito abaixo dos outros dois. Mas é fato que para passar vão ter que jogar, né? Não, nem o Palmeiras nem o Porto estão classificados. Talvez se o Palmeiras tivesse ganhado hoje teria praticamente carimbado a classificação. Mas vão ter que jogar, e principalmente o Al Ahly é um time que vai conseguir complicar. É um time que tem organização defensiva e tem tudo para complicar para Palmeiras e Porto. Acho que de qualquer forma os dois ganham e vão disputar no saldo de gols o primeiro lugar desse grupo e, obviamente, alguma possibilidade de chegar às quartas, porque o time que ficar em segundo lugar nesse grupo está eliminado nas oitavas pelo PSG. Então, é isso, fica a minha autocrítica, né? Eu que critico tanto o Abel, venho hoje falar que ele foi o destaque o maior destaque do Palmeiras junto do Aníbal Moreno, que voltou a ser o grande jogador que foi no começo, né, quando foi contratado. Destaque negativo para o Estevão e também para o Maurício, né? Realmente é o ônus de ter jogadores tão jovens no elenco, né? A gente sabe da qualidade de Estevão e Maurício, mas hoje bastante afobados, tomando decisões erradas, toques curtos demais, chutes fracos, né? Mas não de forma alguma crucificando esses jogadores, né? Como eu falei, é o ônus de ter um elenco tão jovem, né? É isso. Esse é o primeiro de 3 vídeos que a gente vai ter a princípio, né? Se o Palmeiras passar, a gente vai ter 4, e se passar, 5, né? E assim por diante. Mas o primeiro de 3, a princípio, vídeos que a gente vai ter aqui do Sai Jogando, junto com o nosso canal co-irmão, Milênios Geriátricos. Então eu peço a vocês que primeiro deem um like no vídeo e se inscrevam tanto no nosso canal quanto no Milênios Geriátricos, que vai fazer as lives sobre o Mundial, e eu venho aqui para fazer os vídeos pós-jogos do Palmeiras, né? Eu sei que o Diego também vai fazer pós-jogos de outros times do Brasil. Então é isso. Boa noite a todos, e fica o gosto amargo desse empate que nem de longe é o retrato do que foi o jogo, né? É isso. Boa noite a todos.